Fala aí galera, eu sou o T e continuando a saga aqui de novos anúncios e suportes. Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre mais um dos blocos de cartas que foram anunciados recentemente, né? Eu tenho aqui alguns vídeos que eu já fiz thumb e tá engatilhado para eu poder falar, que são de suportes novos que foram anunciados nesse período que eu fiquei sem fazer vídeo. Eu quero falar pelo menos de alguns mais relevantes e no que der para agrupar eu vou agrupar. Por exemplo, vai vir a coleção agora de Photon Hypernova e nessa coleção vem novas cartas de Desper, por exemplo, e eu não falei sobre elas, das fusões novas, de algumas coisas novas que mudam um pouco a dinâmica do deck, o que é interessante, então não falei disso, vou falar dela. Tem o Dragão Branco de Desper que foi anunciado, mas só vai vir lá longe, então eu vou falar dele junto com a Trap, por exemplo. Então tem algumas coisas aí que eu preciso falar ainda, assim como daqui a pouco vai chegar a coleção do Amazing Defenders, eu acho que esse é o nome da coleção, que vai vir aí o Mikanko e o deck de bombeiro. Eu já falei sobre eles, inclusive tá aqui em cima, o deck de bombeiro de todos eu acho que ele é o mais mirradinho, e aquele Pukeri, eu não sei qual é o nome do deck, mas enfim, e eu vou falar sobre eles também. Por hora, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre uma das cartas novas que foram anunciadas aí, né, que é para Sword Soul. Pois é, como eu falei no vídeo de suporte para Tri-Brigade, que você pode ver falando aqui em cima, o início é parecido. Esses suportes aí estão atrelados a decks que estão dentro da lore do Albaz, né, e geralmente esse tipo de deck tá em lore ou que é deck de anime ou algo do tipo, eles tendem a receber muitos suportes, mas nem todos são funcionais, digamos assim. Alguns simplesmente são para preencher buraco e para poder povoar a lore, ou simplesmente para lançar cartas de anime, por exemplo. Então a quantidade de suportes é meio que irrelevante, pode vir uma coisa ou outra boa, mas geralmente vem só carta tapa buraco, só para existirem. E se for um deck que não está atrelado a isso, geralmente se vê um suporte novo, você pode esperar uma coisa mais interessante. Vê o suporte para Sword Soul e ele convém para contar a história, né? Porque tem um acontecimento que precisa ter e tem que ter uma carta para representar isso. Então, eles escolheram o Sword Soul para receber isso. Então, obviamente, não é um suporte para deixar o deck melhor, não é um suporte para melhorar o deck. E eu até gosto disso, né? Porque com o Sword Soul é o deck aí já do meta de 2022, 2021, final de 2021, e ele já é um deck bastante sólido e interessante. Então, dar suportes que aumentem o patamar de Sword Soul é basicamente transformar um deck que foi meta ontem num deck meta de novo, então não tem a necessidade disso. Não que um suporte novo para Sword Soul hoje transformasse do meta acima do Tiara Laments, mas a gente está imaginando um suporte para a próxima coleção, não para Hypernova, para outra, né, para Cyberstorm. E nesse ponto o Tiara já deve estar morto, por exemplo, então já vai ser um formato novo. E esse formato novo vai ter que ter o Sword Soul com um suporte novo com o melhor deck? Não, e a Konami sabe disso. Então a gente vai comentar um pouquinho desse suporte, mas considerando que o Sword Soul é um deck que eu particularmente acho interessante e ok de se ter no meta, se eu for jogar o meta e amanhã e não existir mais nenhum Splight, nenhum Tiara Laments, não existir Scythe, Brave Token, Wind ou algo nesse sentido, qual meta que a gente pode jogar? Bom, vai ter lá Desper, Sword Soul, Tri-Brigade, esse é o meta bom de se jogar. Esses decks estão na minha esfera ali de aceitáveis, então é ok. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre o suporte e eu destrincho um pouco mais sobre isso. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Claro que antes do vídeo dar um recadinho muito rápido e falar que nossos amigos e parceiros da TC Network estão voltando de férias aí, e finalmente você vai poder comprar essas cartinhas agora usando o meu cupom, obviamente, sempre as coleções mais recentes estão por lá, então as últimas coleções todas estão disponíveis para você poder comprar, Estrutura Deck, ou a coleção do Battle of Legends, da Crystal Revenge, né, a Mama, já tá obviamente tudo isso. Quando lançar o Amazing Defenders vai estar disponível para você poder comprar suas cartas, eu vou apresentar os decks aqui no canal também, e quando chegar o Photon Hypernova, obviamente vai estar tudo disponível. E aí você pode comprar tudo isso ganhando 5% de desconto com o meu cupom aqui, ó, o TS05, para ganhar 5%. Se você fizer a sua compra com pagamento via Pix, você vai ganhar mais 5%, trazendo 10% de desconto em toda a sua compra, em qualquer item do site, a qualquer momento, em quantas compras você fizer. Tá? Então acesse aí tcnetwork.com.br, compre as cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. É isso aí, agora a gente passa de fato para o assunto do vídeo depois da transição. Muito bem, meus amigos, então aqui como vocês podem ver, eu tô na página da Redford Duel e a página ficou desconfigurada. Puta que pariu, que lixo, toda vez fica desconfigurada essa merda. Deixa eu ver se tem uma coisa que mudou, não tem. Tá bom, enfim, deixa eu trazer um pouco mais pra cá. Cacetada, Shrek, como eu odeio. Como eu odeio isso. Tá, traz pra cá, tem que dar uma esticada pra ficar decente.
Tá bom, tá aí, tá suficiente, né? Então essa aqui é a nova carta que vai dropar em Cyberstorm Axis, né? Eu tô focando nesses suportes aqui porque foram as cartas que foram anunciadas recentemente enquanto eu não tava fazendo vídeo, eu não falei sobre elas. Tem cartas de Photon Hypernova que não entraram no radar de eu ter feito vídeo e quando tiver mais perto do lançamento eu vou falar mais focado dele, né? Então tem muito vídeo pra eu fazer, ignorando fatores competitivos. Eu sei que isso aqui é um conteúdo que é meio pobre, né, no final das contas, de fazer tantos vídeos assim, esporadicamente eu acho que é até aceitável, mas no momento é o que eu tenho a oferecer. Daqui a pouco vai ter os YCS aí coleções vão entrar, talvez tenha banlist, aí a gente volta a falar como eu venho fazendo sempre conteúdo de vídeo, analisando as coisas e dando pontos de vista sobre algumas questões, né. Mas enfim, por hora vamos comentar algumas cartas. Essa aqui é a carta de Sword Soul, né, que é a Sword Soul of Blazing Awakening. O fato de ter lançado essa carta nem de fato merece que eu faça um vídeo separado falando sobre ela, mas eu quero clarear um pouquinho, né, falar um pouquinho de, cara, e aí, saiu um suporte, esse suporte de fato é para ser um suporte jogável. O que poderia ser? E ao mesmo tempo não quebrando o Sword Soul. Você provavelmente já sabe disso, mas vamos comentar aqui. Primeiro, falar da spell. Então, a arte dela, né, aqui é... Eu não sei que bicho é esse. É a Iris, que no caso é a Fleur de Lis, o Knight, eu não sei. Se é ela, se é um bicho novo. Não sei, realmente não sei. Como eu não vi o suporte, eu não tô ligado nesse ponto final da lore. Vou esperar o vídeo do Zupa pra me falar sobre isso, não é? Enfim. Então vamos lá. Sword Soul of Blazing Awakening, ela é uma spell normal. E o efeito dela é o seguinte. Se você controla um Synchro, não é Sword Soul, é um Synchro, escolha uma carta no campo ou em qualquer cemitério. Bana, ok? Efeito interessante. Segundo efeito. Se seu oponente controla um Ritual, Fusion, Synchro, Exceed ou Link Monster, você pode banir um Synchro do teu cemitério, adicione essa carta de volta para tua mão. Você recupera ela e é basicamente isso. Então é uma carta bem comum, bem standard, você ativa ela, se você controla um Synchro, você escolhe uma carta no campo ou em qualquer cemitério, bane ela. É uma carta que o Sword Soul precisa? Não. Não é uma carta que o Sword Soul precisa. Ela te ajuda em starter e aquilo que eu sempre falo, né? Quando vem um suporte novo para um deck, o que a gente precisa imaginar é, para ele ser um suporte bom, você vê quais são as deficiências do deck e o suporte novo tenta, pelo menos, tentar sanar um pouquinho dela. Nesse caso, o suporte não faz isso e nem deveria, na verdade, porque como eu disse antes, Sword Soul é um deck que foi meta ontem, não tem tanto incentivo de você lançar uma carta que melhore ele, tá ligado? Tipo, não agora, é um deck bem recente. Já teve um suporte assim que foi aquele Synchro 10, tá ligado? Que foi lançado poucos meses depois do lançamento da coleção. O que naquele ponto fazia sentido, o deck era meta e você ganhou uma parada nova pra ele. Nesse ponto eu não sei se faz tanto sentido. Essa spell basicamente é uma spell que em linhas gerais não vale a pena você usar. Você não vai usar o tree-off disso nem fudendo porque você não quer ter ela na mão. É mostrável pela Moe, descartável pelo Longyuan, mas não importa. Usar o one-off dela é um pouco estranho. Você pode usar ela em algum ponto para pegar o Grandmaster quando você está indo segundo. Se você já fez o Grandmaster, você já está jogando e eu não sei se vai valer tanto a pena. Pode ser que valha o spot de one-off dependendo do formato para você buscar com o Grandmaster quando você vai segundo. Se ela fosse quick, obviamente seria bem melhor, mais interessante, você podia pegar indo primeiro, por exemplo, mas de repente em matchups que o Blackout não seja tão bom, podia ser um ponto interessante, mas ela não é quick, ela é normal. Então você poderia usar esse tipo de carta aqui no mundo onde você meio que vai segundo, mas de novo, ela precisa que tenha um Synchro e ter um Synchro em Sword Soul significa que você já está jogando, e se você já está jogando, você interage com monstros de outras formas, com Baxia e afins. E não necessariamente precisando pegar esse spell, porque geralmente o Grandmaster vai poder buscar Longyuan para mais summons e para mais jogadas. E aí até o Reborn seria melhor, porque o Reborn você consegue até usar indo primeiro também, né? Então, ou seja, é uma carta completamente dispensável, mas é uma carta que está aqui para preencher lore por causa da artezinha, porque os personagens da lore são os monstros e os acontecimentos da lore são contados através de spells e tinha que lançar esse spell mostrando esse acontecimento em algum arquetipo. Esse arquetipo foi o Sword Soul. Tranquilo? Tranquilo. A gente passa para um outro tópico que eu quero abordar um pouquinho falando de Sword Soul, então se você só queria falar ouvir falar sobre o suporte, é isso basicamente relevante. Bom, falando sobre o suporte, sobre o Sword Soul em si, caso viesse algum suporte em algum ponto, porque de novo, eu acho que o Sword Soul é um deck que é interessante de se existir, mas um suporte novo do Sword Soul talvez nem fosse Sword Soul. Essa porra caiu de novo. Um suporte novo, lançado, que quisesse deixar o Sword Soul, aqui já tá o deck de Mikanko que eu vou falar sobre ele depois, deixa eu trocar a minha telinha aqui também, né, colocar o do DB aqui. Beleza, seria de Tenyi. Então, mas é difícil sair um suporte de Tenyi novo, né? Porque o Sword Soul é aquilo, né? Você só tem esses 3 monstros aqui, cara. Pouquíssimo. Junto com 3 dessa carta, você tem 12 bichos.
e eles nem são um standalone, tá ligado? Então a estrutura de deck do Sword Soul é até uma estrutura estranha para o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, que apesar de construir a jogada dele ali e tal, geralmente você precisa de uma combinaçãozinha de cartas, e é por isso que os tenis te ajudam, né? Porque além deles serem em volume, você consegue jogar em Sword Soul com os tenis, sem gastar o Normal Summon, e o Sword Soul é muito dependente desse Normal Summon dele, o que eu acho válido. E aí a gente chega na parada, né? Porque qual é se você fosse lançar um suporte para Sword Soul, qual o suporte seria? É bem óbvio. A revolução, a coisa diferente que o Sword Soul tem, basicamente os bichinhos aqui, eles vão se invocar, dar o efeito e colocar um bicho do lado, né? Então, teoricamente, você faz o síncro com uma carta, o que é interessante. Você dá a noção da Moe, ela vai dar efeito, criar o token e você faz o síncro. Mas a Moe não é Tanner, a peculiaridade é que o token é que é Tanner, o que faz com que a combinação que a gente tem de Sword Soul são com os tenis, o token ajuda os tenis a ficarem ligados, mas os bichos no campo não. Então, Normal Summon Moe, efeito, revelo, tomo Veiler, Impermeus, qualquer coisa, morreu, acabou meu turno, né? No seco, assim, digamos. E aí ele atrapalha os tenis de entrarem, por isso que você invoca o tenis antes, e se você não tiver Long Yan, fudeu a tua jogada inteira. Essa é a deficiência do Sword Soul. Por quê? Bom, se os Sword Souls fossem Thunder e o token que eles criassem não fossem Thunders, basicamente você podia usar qualquer outro Thunder, não, podia usar qualquer Extender 4, você podia usar, sei lá, Dynatherium, Madouche Petit, que entra por Special da mão. E aí depois dava os nomes do Sword Soul. Efeito, tomei Hand Trap, beleza, ele é Thunder, tem um não Thunder, eu faço uma jogada. Mas é justamente essa falha que faz com que o deck seja interessante. E é interessante que os decks tenham falhas para você poder explorar. E ele é forte, obviamente, é um deck ótimo, mas ele tem essa falha que é bem notória. Então, como corrigir essa falha? Uma forma de correção seria Teni Thunder. Pronto, é isso. Então, se tivesse um Teni nível 4 Thunder, já ia aumentar muito, muito. Ia corrigir bastante a deficiência do deck, né? Porque se você tem um Teni de nível 4 Thunder, ele nem precisa ter efeito de banir, tá? Finge que ele nem tem efeito. Ou então ele tem efeito, sei lá, bana ele do cemitério, escolha um Wimi e aumente o ataque dele. É esse o efeito dele, beleza, tá? Tranquilo? Ok. Então, se você tivesse isso, você já faria com que o Sword Soul corrigisse a deficiência dele, porque aí você invoca esse eventual nível 4 pro campo, Normal Summon, Moe, tomei alguma coisa, beleza. Tanner, não Tanner, sim, Programmaster, Moe compra, Programmaster busca, chinela. É isso. Então esse é um suporte óbvio, essa é a clara deficiência do Sword Soul. Mas os tenis, eles estão fechados, né? Você tem 6 tenis, cada um de um atributo diferente, ou seja, não tem brecha para você imaginar que vai vir um suporte novo, diferente do Plunder Patrol, por exemplo, ou do Virtual World, ou de alguns decks que você sabe que falta suporte, só que eles não vieram, o Prankids, sabe que falta suporte porque ele trabalha com bichos elementais e falta elemento, então obviamente você sabe que falta suporte ali. Esse não é o caso do Teni, então é até difícil de pensar nisso. Mas qual é a outra parada então? O Sword Soul tem outros bichos aqui, né? Inclusive saiu esse bicho que eu nem lembro qual que é o efeito dele. Não pode ser novo Special, primeiro deve ser Special pro Win Effect. Se um monstro é banido por um efeito de card, você pode pressionar essa carta do cemitério ou da mão, né? Se esse card é Special invocado, você pode escolher uma carta no campo. Foda-se, mano, que carta ruim. E tem Sword Soul no nome, de novo, só tapa buraco da lore. Mas o Sword Soul tem esses bichos aqui. Eu nunca li a feita desse bicho, não vou ler. Tem a Iris Sword Soul, que só tem um nome aqui pra ser o símbolo da lore, talvez. Mas não tem absolutamente nada a ver com o arquetipo de Sword Soul, que é estranho. Tem o nome de Sword Soul aqui, mas basicamente ela não é uma carta do arquetipo. E o mesmo vale pra esse merda aqui também, né? Que sinceramente, que carta horrível. Mas ele é um Sword Soul Tanner. E aqui tá a solução. É isso. É um Sword Soul Tanner. Então, se a Konami quisesse lançar um suporte para Sword Soul, por exemplo, acho que não cabem mais personagens, né? Porque os personagens já estão aqui e a lore tá acabando. Mas o suporte funcional seria esse. Um Sword Soul nível 4, Tanner, que tem o efeito de entrar por Special se você controla um Sword Soul. Só isso. Ele não precisa ter um segundo efeito. Não precisa. É isso que ele precisava ter. Entrar por Special Summon da mão se você controla um Sword Soul. É um efeito bem simples, é um efeito bem básico, é um efeito que basicamente muitos decks têm. Sanaria muita coisa, porque faria essa tua fragilidade, apesar de continuar frágil, não ser uma total fragilidade. Tudo bem, de novo, seriam jogar 2 cartas, mas é isso, Yu-Gi-Oh! É isso, deveria ser sobre isso, tá? Então, acho que esse seria o suporte meio que ideal, ou um Teni 4 Tanner, ou um Sword Soul, que simplesmente entrasse pro Special da mão e fosse Tanner. Não deixaria o deck completamente absurdo, sanaria uma deficiência dele, e funcionalmente, de maneira funcional e competitiva, seria esse o suporte. Mas não é esse o objetivo, como eu já falei no vídeo de Tribigate, o objetivo não é melhorar o deck, não é
sanar deficiência, é povoar a lore. E como o Sword Soul faz parte da lore, lançaram uma carta com uma artezinha aqui e casualmente colocaram o nome do Sword Soul dela, mas sinceramente... se fosse Quick, teria um argumento maior. Pode ser que seja usada, tá? Eu tô exagerando talvez. Pode ser que seja usada pra você poder banir algum bicho de novo enquanto você tá jogando. Então é uma carta de toolboxzinha pra você tentar dar no teu oponente quando você tá indo segundo. Ou pra você buscar depois. Você foi primeiro, passou pro cara, voltou pra você e você já deu. Mas você entende que você já tá ganhando esse jogo e você já iria ganhar essa precisadela, né? Enfim. Mas tá aí, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais!